Do menino rejeitado a um dos homens mais influentes do mundo. Você já ouviu ou deve ter ouvido falar sobre o tão famoso Elon Musk. Mas como ele fez para se tornar um dos homens mais ricos do mundo? Você está no canal Negociando com a Vida e é isso que veremos nesse vídeo. Elon Musk nasceu em Petrória, na África do Sul, em 1971. Filho de Mai e Aaron Musk, Elon era o filho mais velho do casal, Tandy Kimball em 1972 e a caçula Tosca em 1974. Aaron era um cara bem-sucedido, engenheiro eletromecânico, piloto e marinheiro. Contudo, como pai, era emocionalmente abusivo e duro com seus filhos. Já Mai, mãe do jovem gênio, tornou-se modelo aos 15 anos. Profissão que exerce até hoje, aos 73 anos. E como isso interferiu no crescimento de Musk? Musk teve uma infância conturbada. Além da separação de seus pais aos 10 anos, sofria com episódios recorrentes de bullying e agressões. Esses episódios fizeram com que Elon fosse uma criança tímida e introspectiva, que se refugiava nos livros para fugir de sua realidade nada amigável. Elon Musk era uma criança sedenta por conhecimento. Aos 8 anos de idade, ele já havia feito um curso de informática de 6 meses em 3 dias. Aprendeu a programar sozinho e era fissurado em livros de ficção científica. Adiante, com 12 anos de idade, Musk colocou em prática o que aprendeu no curso de informática e criou um game temático de espaço, o Blastar. O jogo foi publicado numa reconhecida revista sul-africana e depois foi vendido por $500. A paixão por games e seu espírito de empreendedor deram continuidade. Anos depois, ele e o irmão Kimball quase abriram um fliperama perto da escola onde estudavam. Estava tudo acordado, mas seus pais não concordaram em dar continuidade. Com 18 anos, ele abandonou a África do Sul e foi estudar física e economia no Canadá, na Queen's University, aproveitando da cidadania canadense de sua mãe. No fundo, a intenção era facilitar sua ida definitiva para os Estados Unidos. Com 21 anos, Musk finalmente se transferiu para a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Musk precisava de dinheiro, então transformou a casa onde morava numa balada. Um pouco estranho, não? Mas com o passar do tempo, experimentando diversas faculdades e frequentando diversas universidades, Musk decide largar tudo e partir para o ramo de empreendimentos. Musk e seu irmão Kimball fundaram a Global Link, uma empresa que fornecia uma espécie de guia virtual de atrações da cidade, que há 2 décadas atrás era um tanto quanto inovador. 4 anos depois de começar sua primeira empresa, a gigante de produtos e serviços Compaq comprou a empresa dos irmãos Musk por $307 milhões. A parte de Elon no acordo foi de $22 milhões. Nesse ano, Musk usou $12 milhões da venda da Zip2 para cofundar a X.com, empresa de pagamentos e transferências financeira, e $1 milhão para comprar uma edição limitada de um McLaren. No ano 2000, a X.com se fundiu com a Conduit, sua principal concorrente, e deu origem ao PayPal, serviço de transferência de dinheiro online. Em 2022, a eBay comprou a PayPal por $1,5 bilhões. Aos 31 anos de idade, ao vender sua participação, o patrimônio de Elon foi dos $22 milhões iniciais para $180 milhões. Elon começou a idealizar os Mars Oasis, projeto que objetivava instalar uma estufa experimental em Marte e tentar cultivar alimento no árido e tóxico solo marciano. Para tanto, ele precisava adquirir um míssil balístico intercontinental russo a um preço acessível. Quem nunca precisou de um na vida, não é mesmo? Em 2021, Elon viajou para a Rússia para reuniões com empresas que já haviam construído sondas para o governo soviético, mas Musk não teve sucesso nas negociações. A decepção não o fez desistir. Ele pensou, se não há uma solução disponível, criarei essa solução. Calculou que as matérias-primas para construir um foguete eram apenas 3% do preço de venda. E assim, com um investimento de $100 milhões, em 2002, nasceu a SpaceX. Musk idealizava muito a ideia de colonizar Marte e fazer da espécie humana uma espécie multiplanetária. Em 2004, os olhos de Elon Musk estavam bem ligados para a empresa da Tesla, onde a missão da Tesla de acelerar a transição para o uso de transporte sustentável
Elon Musk fez um aporte de 6,5 milhões de dólares na empresa, se tornando um dos principais acionistas da fabricante de carros elétricos. Em 2006, a Tesla apresentou seu primeiro carro, o Roadster, que custava 100 mil dólares. No primeiro dia de pré-venda, a empresa conseguiu vender 100 carros. Desde os primeiros compradores estava o astro de Hollywood, Leonardo DiCaprio. A SpaceX havia finalizado seu primeiro foguete em 2006, batizado de Falcon 1. Primeira tentativa de lançamento, a criação decolou e subiu constantemente até meio minuto. Mas o combustível havia vazado, o que resultou em pedaços de Falcon 1 caindo de volta à Terra. No ano seguinte, com uma grave crise financeira e um atraso na entrega dos projetos da Tesla, ocasionou a expulsão do CEO da companhia, Martin Eberhard, e assim assumindo Elon Musk. Logo após, Musk acompanhou o segundo lançamento do Falcon 1 para a SpaceX. O foguete conseguiu ficar 5 minutos no ar, mas no estágio de separação, uma oscilação do motor fez com que o foguete explodisse. Ou seja, mais um fracasso para a SpaceX. Em 2008, o Roadster começou a ser entregue, mas a Tesla estava passando por muitas dificuldades de produção e financeiras. A Tesla tinha menos de 10 milhões de dólares em caixa, e tudo indicava que estava à beira da falência. A vida de Musk estava em ruínas. Só seria possível mais um lançamento para a SpaceX. Musk já tinha investido 100 milhões de dólares na SpaceX e outros 70 milhões de dólares na Tesla, os quais já tinham ido praticamente embora com suas operações. Assim, ele declarou estar enfrentando um grande dilema. Se eu dividisse o dinheiro, talvez os dois morressem. Se eu desse o dinheiro para apenas uma empresa, a probabilidade de sobreviver era maior, mas então significaria a morte certa para outra empresa. Musk vendeu os ativos que tinha, terrenos e propriedades, e conseguiu levantar 20 milhões de dólares de seu próprio dinheiro, e por conseguinte, acabou dividindo entre as duas empresas. Eis que em setembro, uma nova tentativa. E o lançamento foi um sucesso. Pela primeira vez, a SpaceX tinha conseguido colocar um foguete em órbita. Mas o milagre veio 2 dias antes do Natal. 3 meses depois do lançamento bem-sucedido, a NASA fechou com a SpaceX um contrato de 1,6 bilhões de dólares para levar carga em órbita. Em 2015, a SpaceX foi a primeira empresa a aterrissar e reutilizar o mesmo foguete. Com o valor de mercado atualmente em 100 bilhões de dólares, a SpaceX é a segunda companhia de capital fechado mais valiosa do mundo. Em 2013, Elon Musk apresentou o Hyperloop, transporte de alta velocidade, que consiste em um tubo de baixa pressão com cápsulas transportadas a grande velocidade. Como resultado, a possibilidade de viajar a alta velocidade. Posteriormente, inconformado com o trânsito de Los Angeles, lançou em 2016 a The Boring Company, com o objetivo de criar um sistema de transporte debaixo da terra. Desse modo, Elon passou a ser uma marca tão poderosa quanto a de grandes empresas. O marketing pessoal é uma ferramenta que faz com que Musk opte por não gastar dinheiro algum com publicidade. Ele com certeza não precisa. Em 2019, a Tesla anunciou liberar todas as patentes de seus veículos gratuitamente na internet para os concorrentes que quisessem usar sua tecnologia em carros elétricos, com o fim de combater o aquecimento global. Mas não foi só isso. A ação de Musk foi, na verdade, uma jogada de marketing. Por fim, atualmente, Elon Musk é o homem mais rico do mundo e seu patrimônio total é estimado em mais de 288 bilhões de dólares. Não é à toa que ele tem levado o título de Tony Stark, Homem de Ferro da vida real. Para o futuro, Musk pretende pendurar as suas botas de empreendedor e se aposentar em Marte, o planeta vermelho. E aí, negociador, comenta aí o que você achou do vídeo e não esquece de compartilhar. Valeu!